a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Meus irmãos, esse texto que nós lemos do profeta Jeremias, ele não foi num período fácil para o profeta, não foi um período bom para o povo que o profeta estava profetizando. Jeremias, cujo o nome quer dizer Deus estabelece, Irminearro, ele era filho de sacerdote, e ele também estava na mesma trajetória que o pai. Muito provavelmente ele seguiria esse ofício de sacerdote. Mas quando ele ainda era jovem, e eles moravam bem perto de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, em Anatote, quando ele ainda era jovem, e ele estava sonhando, muito provavelmente, em ser sacerdote, como toda a sua família era, o Senhor aparece para Jeremias e chama ele, vocaciona ele, para o ministério de profeta. E isso foi algo muito trágico na vida de Jeremias, porque a nação de Israel, ela estava mergulhada no pecado, e os sacerdotes ministravam ao povo na condição do povo. Aquilo que o sacerdote ministrava era mais ou menos assim: você pode ficar como você está, que não tem nenhum problema, Deus aceita desse jeito. O sacerdote concordava com a vida do povo, e o profeta confrontava a vida do povo. E obviamente que é muito mais fácil você concordar com as coisas do que confrontar as coisas. É assim, não é? E Jeremias foi chamado por Deus no meio da sua família para confrontar aquele povo. Era um jovem aspirante que de repente viu todos os seus castelos de sonhos sucumbirem a uma chamada divina. Um jovem que poderia ter uma vida, quem sabe, regalada, uma vida, quem sabe, num nível financeiro muito bom, agora é chamado por Deus, e os seus próprios familiares se tornam seus piores inimigos. Mas Jeremias, pelo chamado divino e a palavra do Senhor, permanece firme, e ele profetiza entre 40 e 43 anos, 5 reis, durante o período do reinado de 5 reis, ele profetiza até a saída do povo de Israel, e muito provavelmente os seus últimos anos foi no Egito. Esse profeta permanece firme, e ele vem para dizer as últimas palavras para o povo de Israel. É interessante, irmãos, que Jeremias não vem trazer o povo ao arrependimento para o povo ficar na terra. Jeremias vem trazer uma mensagem para o povo aceitar o exílio. Os profetas anteriores ensinavam o povo para que o povo se convertesse e permanecesse ali. Jeremias não, a paciência de Deus, a medida de Deus já estava cheia. Jeremias vem para convencer o povo a se entregar ao cativeiro, a sair da sua casa, a abandonar a sua casa, a abandonar tudo o que tinha, e obviamente o povo não queria sair. Lá fora haviam falsos profetas que profetizavam bênçãos, que profetizavam que o povo ficaria naquela terra, mas o profeta Jeremias profetizava dizendo que tudo aquilo seria destruído, e era uma mensagem que ninguém queria ouvir. E um certo dia o Senhor fala com Jeremias dizendo: Jeremias, eu preciso ensinar uma grande lição, e esta lição é tão grande que ela vai perspassar os séculos, e vai passar muitos séculos, vai passar aproximadamente 2.500 anos, é muito tempo, é 25 séculos, e ela estará forte, poderosa, como eu vou te falar hoje.
E esta mensagem será poderosa, que ainda no século 21, ela ainda vai trazer efeito e vai mudar a vida de muita gente. E eu fico pensando que se Deus fala isso para Jeremias, Jeremias deve anotar o nome da maior faculdade do país. Jeremias deve procurar o nome do homem mais importante do país. Haviam 2 grandes líderes, haviam grandes escolas em Israel, e eu imagino que Jeremias deve procurar, bom, se eu vou aprender uma das maiores lições da minha vida, então Deus vai me levar num lugar muito importante, Deus vai me levar numa faculdade muito importante, Deus vai me colocar diante de um homem muito sábio. E quando ele sai de casa, Deus fala para ele: Jeremias, você vai lá na olaria. Sim, vai na olaria e vai lá que eu vou falar com você lá na olaria. Talvez Jeremias não venha entender, mas Senhor, vai falar comigo na olaria? Com tanta faculdade que tem, com tanta universidade teológica que tem, o Senhor vai falar comigo na olaria? É lá na olaria que eu vou falar com você. E Jeremias então vai lá, e quando ele está lá, ele observa o oleiro trabalhando. E o texto é claro e preciso em dizer que o oleiro estava concentrado no seu trabalho. Enquanto ele estava realizando o seu trabalho, de repente, algumas traduções dizem, o vaso não ficou como ele queria, e ele amassa novamente aquele vaso, e do próprio barro que estava na roda, ele faz um vaso novo. E aí vem o texto que nós falamos, e o Senhor olha para Jeremias, o Senhor fala com Jeremias dizendo: Jeremias, porventura vocês não são como esse vaso na palma da minha mão? Porventura eu não posso fazer de vocês assim como aquele oleiro fez com esse vaso? E a partir desta mensagem, eu tenho algumas coisas para falar para você nesta noite, para que sirva de lição para o nosso coração nesta noite. E antes de eu começar a mensagem propriamente dita, eu gostaria de, a título de introdução, tirar algumas lições com você sobre o texto do capítulo 18, do versículo 1 e versículo 2. E a primeira lição que eu teria para dizer, que eu tenho para dizer para vocês, é que as grandes lições da nossa vida, irmãos, as grandes lições da nossa vida, nós não vamos aprender em lugares grandes, em lugares cultos, intelectuais, não. Deus pode fazer dos lugares mais simples da terra a nossa escola. Deus não precisa levar você em Harvard, não precisa levar você em Oxford, não precisa levar você na UFSC para lhe ensinar as maiores lições da vida. Muitas das vezes a sua casa é a escola que Deus te matriculou para te ensinar as grandes lições da vida. Eu também quero dizer para você nesta noite, que há muito mais lições, através das nossas obras, dos nossos trabalhos, do que nas nossas palavras. Com certeza lá no palácio, lá no templo, haviam grandes homens, haviam homens intelectuais que tinham grandes discursos, mas Deus não usou nenhum deles. Deus levou Jeremias a um homem que estava trabalhando, e através do trabalho daquele homem, Deus nos ensinou uma grande lição. Eu quero dizer para você nesta noite, eu gostaria que você acompanhasse comigo esta lição, que o nosso trabalho, as nossas obras, falam mais alto do que as nossas palavras. Muitas vezes as nossas palavras não têm sentido, elas não são ouvidas, elas não são executadas, porque as nossas palavras mostram uma direção, mas as nossas obras mostram outra. As nossas palavras falam baixo e as nossas obras falam mais alto. Quando as nossas obras falarem mais alto, as pessoas vão ouvir o que nós estamos falando. Por isso que é fundamental a gente viver aquilo que prega, a gente viver aquilo que ensina, a gente viver dentro de casa o que a gente fala no templo. É assim que Deus levou Jeremias, porque aquele homem estava realizando uma obra, e Deus queria falar com o seu povo no dia de hoje, através do trabalho daquele homem. Irmãos, você percebe no versículo 1, e eu gostaria que a sua Bíblia estivesse aberta, o versículo 1 e versículo 2, quando o Senhor fala com Jeremias, no versículo 2, existe aqui 2 requisitos para se matricular na escola de Deus. Deus estava prestes a levar Jeremias para uma sala de aula para lhe ensinar uma grande lição, mas primeiro, Deus executou, Deus solicitou de Jeremias dois requisitos, 2 qualidades. Primeiro, Jeremias, você precisa se levantar. Dispõe-te, é a palavra traduzida do hebraico, dispõe-te, põe em pé, te levanta, porque Deus, irmãos, para que alguém entre na sua escola, esta pessoa tem que ter vontade.
Deus não ensina ninguém por obrigatoriedade. Se você quer entrar na escola de Deus, você precisa querer. Tem que haver um desejo, uma vontade de mudar, de melhorar, de crescer. E o Senhor fala para ele: levanta, Jeremias, dispõe-te, Jeremias, esteja pronto, Jeremias, a aprender o que eu tenho para falar com você. É por isso que quando você vem para o culto, irmão, que você diz assim: Deus, eu precisava tanto que o Senhor falasse comigo. Hoje eu vou na igreja para ouvir o Senhor falar. É nesses dias que Deus rasga o céu e fala na sua vida. É por isso que naqueles dias que você diz: Deus, hoje eu queria tanto uma palavra para o meu coração, e você vem com o coração aberto, Deus fala. Na verdade Deus falou todos os dias, é que o seu coração que não estava aberto nos outros dias, mas quando a gente abre o ouvido, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente vê que Deus sempre tem uma palavra para nós. O segundo requisito para entrar na escola de Deus, irmão, é humildade. Deus falou para Jeremias: Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Na escola de Deus, irmão, não entra girafa. Na escola de Deus não entra super-homem nem mulher maravilha. Na escola de Deus não existe pessoas perfeitas. A escola de Deus, para você entrar nessa escola, para você fazer a inscrição, a matrícula, você precisa ser humano e reconhecer que é ser humano. Na escola de Deus não entra pessoas que se acham melhor do que as outras. Na escola de Deus não entram pessoas que não se acham na necessidade de aprender. Gente que se acha grande demais não entra nessa escola. Foi por isso que o Senhor falou para Jeremias, dizendo: Jeremias, você vai entrar na minha escola agora, mas para entrar na minha escola você precisa se humilhar, você precisa descer, você precisa reconhecer que você é pó, que você é homem, e eu tenho grandes lições para te ensinar. Quando a gente reconhece a nossa humanidade, irmãos, é aí que Deus começa a nos ensinar grandes lições da vida. É por isso que muitas vezes coisas terríveis acontecem na nossa vida. Sabe por quê? Porque elas precisam nos fazer descer. São métodos divinos para nos fazer descer. Às vezes a gente está num pedestal tão elevado que a gente já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Mas nesta noite, o Senhor convida a mim e a você, convida a nós, para que nós venhamos descer na sua escola, na olaria da simplicidade de Deus, aonde Ele tem grandes lições para a minha e para a sua vida também. Irmãos, é interessante que ainda no versículo 3, o texto nos diz que o oleiro estava dedicado à sua obra. E eu gostaria de compartilhar com você mais uma lição, que as grandes lições da vida, nós aprendemos com pessoas que estão dedicadas naquilo que fazem. A melhor forma de ensinar algo para alguém é quando você acredita naquilo que você faz. É quando você faz o que faz com excelência, é aí que Deus é glorificado. Deus ensinou uma grande lição para Jeremias, mas Ele ensinou através de um homem, simples talvez, sem nenhuma formação talvez. No entanto, era um homem que estava inteiramente concentrado e dedicado à sua obra. Quem sabe lá no templo haviam grandes doutores, quem sabe lá no templo haviam grandes homens intelectuais, mas que não acreditavam naquilo que pregavam, não viviam aquilo que diziam. Mas ali estava um homem simples, um oleiro, que talvez nunca tivesse pisado numa escola, que talvez não soubesse nem escrever o seu nome. No entanto, era um homem dedicado naquilo que fazia. E quando a gente se dedica a fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão, Deus é glorificado. Isso quer dizer que Deus estava à procura de pessoas dedicadas. Deus estava à procura de pessoas que realmente estavam mergulhados naquilo que faziam. E Ele talvez não tenha encontrado um doutor, mas Ele encontrou um oleiro numa olaria. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite que está aqui queimando no meu coração. Eu não sei aonde você trabalha, o que você faz. Talvez você tenha uma grande chamada de Deus, só que hoje você está cuidando de ovelha, você está cuidando de um almoxarifado lá no fundo de uma sala, que é no fundo de uma empresa. Não importa, mas eu tenho algo para dizer para você. Deus ainda procura homens dedicados, mulheres dedicadas. E se você for dedicado naquilo que você faz, com certeza o eterno Deus, que não gosta das coisas feitas pela metade, Ele vai te procurar e vai te achar, para que você possa fazer uma obra maravilhosa para Ele. Você pode glorificar a Deus? Irmãos,
quando Jeremias desce naquela olaria, está observando o oleiro trabalhar no seu vaso, ele percebe que algo deu errado. Ele percebe que alguma coisa não está certo. Ele percebe que o oleiro, ao realizar a sua obra, o vaso não sai como ele quer. E aí, ele faz o vaso novo. Eu gostaria que você está com o texto aberto, acompanhasse comigo no versículo 4, no versículo 3, descia a casa do oleiro, e esse que estava fazendo a sua obra sobre rodas, e como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, e algumas versões dizem, o vaso não estava como ele queria, o vaso não estava de acordo com a sua vontade. Ele tornou a fazer o vaso, ele amassou o vaso. Queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra do Senhor, eu gostaria de compartilhar com você uma verdade bíblica fundamental para a nossa vida. Talvez você não tenha projetos de vida, talvez você não saiba nem o que vai ser, nem o que você quer ser ou o que deseja alcançar no dia do amanhã. Talvez você está vivendo a cada dia como se não houvesse amanhã. Mas eu preciso dizer para você que ainda que você não tenha um projeto de vida, Deus tem um projeto de vida para você. Ainda que você seja, como alguém já comentou aqui, que você tenha vindo ao mundo sem um planejamento familiar. Mas saiba que você, muito obrigado, viu? Saiba que você pode não ter estado no planejamento dos seus pais, mas com certeza, você estava no planejamento de Deus. Talvez você não saiba o que vai ser de você amanhã, e nós não sabemos de fato, ninguém de nós sabe. Talvez você não tenha nenhum planejamento para o dia do amanhã, mas Deus tem. Deus tem um plano definido para a sua vida. Deus tem um plano arquitetado desde o princípio do mundo. Quando ainda não havia céu e terra, Deus já sabia quem você seria. E Ele já havia definido quem Ele gostaria que você fosse. E perceba, irmãos, que o vaso está na mão do oleiro. Mas mesmo estando na mão do oleiro, ele não está de acordo com a vontade do oleiro. Então esse texto nos ensina algumas lições preciosas. Primeiro, não é porque você está na mão do oleiro que você está como o oleiro quer. Não é porque você está no caminho de Deus que você está como Deus quer. E Deus não tira ninguém da sua roda, não tira ninguém do seu caminho porque não está como Ele quer. Não. Deus não abandona ninguém, não joga o vaso fora, porque o vaso não está como Ele quer. Eu preguei aqui nos dias anteriores, e eu falei que a gente quer jogar as pessoas fora, não é assim? Não está como a gente quer, a gente não bota fora. Mas Deus não faz isso. O vaso não estava como Ele queria, mas Ele não amassou o vaso e jogou o vaso fora. Não é o modo de Deus trabalhar. Você pode estar na mão de Deus, você está ali, talvez não esteja como Ele quer, mas saiba de uma coisa, o oleiro não vai jogar você fora. O oleiro chamado Jesus não vai abandoná-lo. O oleiro chamado Jesus percebe que Ele sabe que você não está de acordo, mas Ele não vai te descartar. O que Ele vai fazer? Ele vai te quebrar, vai te moldar para te fazer um vaso novo. Ou seja, irmãos, não importa, você pode estar num estado deplorável nesta noite, mas eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Deus nunca vai te descartar. Deus nunca vai te substituir. Deus nunca vai desistir de você. Pelo contrário, Ele vai trabalhar na sua vida, vai moldar a sua vida e vai fazer um vaso conforme a sua vontade. A segunda lição que nós aprendemos neste processo do vaso, da fabricação do vaso, é que o oleiro, irmãos, quando percebe que o vaso não está de acordo com o projeto, ele amassa o vaso novamente, molda, faz aquele barro novamente, aquela argila novamente, para fazer um vaso novo. E eu preciso dizer a você, que existem coisas na nossa vida que a gente nunca vai entender. E eu ouço muitas pessoas vindo reclamando: pastor, a minha vida está um caos, minha família está uma desgraça, eu perdi o emprego, eu perdi a família, eu perdi tudo que eu tinha. E as pessoas dizem: por que será que eu perdi? Será que Deus me abandonou, pastor? Será que Deus me descartou do seu chamado? Eu quero dizer para você que não.
É lógico que não, porque as dificuldades na nossa vida é a escola de Deus. Quando nós não estamos conforme o planejamento, o projeto divino, Ele usa da enfermidade, Ele usa da dificuldade, às vezes é o desemprego, às vezes é aquele problema. Deus permite essas coisas acontecerem, mas não porque Ele quer nos descartar, não porque Ele quer nos abandonar, não, Ele permite as dificuldades para nos moldar, para nos quebrar, para nos refazer. As dificuldades da nossa vida, irmão, são os exercícios da nossa alma. As dificuldades da nossa vida não é para nos destruir. Deus não permite enfermidade na vida de crente para destruir a sua fé, pelo contrário, mas para tonificar a sua fé. Deus não permite dificuldade na vida de quem serve ao Senhor para fazer com que ele se perca, pelo contrário, Deus permite a dificuldade para moldá-lo segundo a sua vontade. Então eu preciso lhe dizer que se a sua vida hoje está um caos, você não precisa atribuir isso ao diabo, não, você deve na verdade levantar as mãos para o céu e dizer: obrigado, Senhor, porque muito provavelmente havia alguma coisa na minha vida que não te agradava, muito provavelmente havia alguma coisa na minha vida que não estava de acordo com a tua vontade, mas tu que é o dono da minha vida e tens a minha vida na palma das tuas mãos, estás me quebrando para me refazer um vaso novo, para me fazer um vaso novo. Quando você está passando por dificuldade, que não sirva para você desanimar na fé, mas você deve entender que há uma nova esperança, que há um novo começo. Se você está passando por dificuldade, é porque Deus tem algo novo para você. Deus quer fazer você uma pessoa nova, uma pessoa melhor, uma pessoa segundo a sua vontade, uma pessoa cheia do seu Espírito Santo, uma pessoa cheia da sua graça. Terceiro lugar, irmãos, o texto nos diz que o oleiro, depois de quebrar o vaso, ele fez um vaso novo, conforme pareceu bem aos seus olhos. Perceba que há um ato contínuo do oleiro na vida do vaso. Há um ato contínuo. Em nenhum momento o vaso foi deixado de lado. Em nenhum momento o oleiro tirou o vaso da roda e colocou de lado para colocar outro. Não. O vaso continuou ali em todo o processo. Mas uma coisa é fato, que depois de quebrá-lo, o oleiro fez dele um vaso conforme ele queria fazer. E quando eu estava orando, o Senhor falou ao meu coração, dizendo: no culto desse dia, virão pessoas a este culto que louvavam o meu nome, virão pessoas que adoravam o meu nome, que eu usava, pessoas que eram vasos na minha mão para fazer a minha obra, mas foram pessoas que saíram da minha vontade, foram pessoas que saíram do meu projeto, que se desviaram do meu caminho, do meu projeto, e por esta razão elas se afastaram, e elas pereceram, e as dificuldades vieram sobre a vida dela, e hoje elas estarão aqui, e o Senhor falou: e eu trarei eles para esse culto, não porque eu quero pesar a minha mão sobre eles, não porque eu quero descartá-los, não, eu trarei eles a este culto, para dizer a eles, que eu estou disposto a fazer um vaso novo deles, para dizer a eles que eu quero fazer um vaso melhor do que eles eram, para dizer a eles que eu quero usá-los muito mais do que eu já usei eles, para dizer a eles que enquanto eles estiverem na minha mão, sempre haverá esperança. E hoje o Senhor está falando conosco, dizendo: eu quero fazer de você um vaso novo. Você vai ser feito um vaso novo. O Senhor vai te fazer um vaso. O Senhor vai te moldar conforme a sua vontade. E Ele vai derramar sobre você o óleo. Para que se usava o vaso? O vaso se usa para levar água ao sedento. O vaso se usa para ungir alguém com óleo. O vaso se usa para matar a sede da alma, mas também para matar a sede do corpo, mas também para matar a sede da alma. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Deus quer usar a sua vida como um vaso nas suas mãos. Deus quer encher você da sua graça, para que você possa ministrar sobre a vida dos outros.
Oh, o Espírito Santo diz para mim nesta noite que em algum tempo, quando você abria a boca, era Deus falando na terra. O Espírito Santo ministra o meu coração dizendo que já houve um tempo que quando as pessoas estavam desesperadas, elas te procuravam e você sempre tinha uma palavra do céu para a vida dessas pessoas. O Espírito Santo diz para mim nesta noite que em muitos lugares que você chegou, você era a fonte de água de Deus, você era o vaso que tinha água de Deus para saciar a vida dos sedentos. Mas o tempo passou e você se afastou da presença do Senhor. Mas hoje Deus te trouxe desse lugar para fazer de você um vaso novo, para transformar a sua vida. E o Senhor manda eu te dizer nesta noite, num ato profético, profetizando pela palavra: não diga que foi o diabo que fez todas essas coisas ruins na sua vida, mas saiba que Deus permitiu isto, porque Ele queria te quebrar, porque Ele tem um projeto maior sobre você. Deus tem um projeto maior. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Haverá mais unção no segundo vaso do que no primeiro. Se o primeiro vaso profetizava, o segundo vaso vai profetizar muito mais. Se o primeiro vaso cantava, o segundo vaso vai cantar em línguas. Se o primeiro vaso pregava, o segundo vaso vai pregar muito mais. Se havia glória no primeiro vaso, no segundo vaso vai haver muito mais. Se Deus te usava no passado, Ele está dizendo que vai te usar muito mais. Quantos podem receber essa palavra? Levante a sua mão e comece a falar com o oleiro nesta noite. Oh, o oleiro está aqui, irmão. O oleiro está aqui hoje. E Ele quer fazer vasos novos para a sua glória, para o seu louvor e a sua adoração. Eu termino esta mensagem com 4 pontos para nós encerrarmos. E o primeiro deles é que todos nós estamos na roda de Deus. E é interessante que o oleiro colocava o barro, a argila, naquela roda. E aquilo ficava girando. E à medida que girava, o oleiro moldava. E em cada volta, ele moldava um pouquinho mais. E Gabriel, é necessário dizer nesta noite que a vida é essa roda. Portanto, cuidado quando você vê alguém passando dificuldade, porque a vida roda, ela gira. E hoje, talvez você está em cima, mas talvez amanhã você está embaixo. E aquele que estava embaixo ontem pode estar por cima hoje. Por isso, cuide das pessoas que estão do seu lado, porque você não sabe quem vai estar em cima e quem vai estar embaixo amanhã. Você não sabe quem vai ter e quem vai precisar no dia do amanhã. Você não sabe quem vai ter saúde e quem vai estar doente no dia do amanhã. Então cuide das pessoas, sabendo que amanhã pode ser você. Talvez hoje você está aí cheio da graça, roupinha bonitinha, coisa maravilhosa. Sua conta está paga, seu carro está pago, a sua casa está paga. Você não precisa da ajuda de ninguém financeiro. Mas você não sabe o dia da manhã. E quem sabe amanhã você é aquele que vai estender a mão para pedir ajuda. Por isso ajuda quem você puder no dia de hoje. Porque a vida gira, irmão. E hoje você está aqui levantando a sua mão e adorando a Deus. Mas talvez amanhã você esteja em casa precisando de uma visita. Então faça a visita hoje. Hoje você está aqui orando por alguém, que coisa maravilhosa. Trate bem as pessoas, porque talvez amanhã você precise que alguém ore por você. Nós todos estamos nessa roda. Quer dizer que todos os dias Deus vai trabalhar um pouquinho na nossa vida. E a gente não vai perceber, mas Ele está trabalhando. E tem pessoas que dizem: pastor, Deus não faz nada na minha vida. Irmãos, a roda está girando, Deus está trabalhando, mas às vezes você não percebe. Mas não quer dizer que Deus não está fazendo. Ele está fazendo. Ele está operando. A segunda lição que eu tenho para dizer para você nesta noite, irmãos, é que não importa a cor do seu cabelo, não importa a roupa que você usa, o seu estilo, não importa o grau de intelectualidade que você tem,
se você fala bonito ou não, se você tem verbosidade na hora de falar ou não, se você fala simples. Eu preciso lhe dizer nesta noite algo que é universal, que é, nós todos aqui somos unânimes nisso, irmão Jorge, presbítero irmão Jorge. Todos nós aqui somos barros na mão do oleiro. Todos nós aqui viemos da argila. Não importa se tem dente de ouro na boca ou não, se tem relógio de ouro do braço, não. Todos nós viemos do pó, e para o pó nós vamos tornar. Todas as nossas diferenças só existem enquanto nós estamos de pé, porque quando nós deitarmos, todas elas acabam. Quando você deitar no pó, não importa se você usava terno de luxo ou usava chinelo de dedo. Quando você deitar no pó, não importa se você sabia falar hebraico, aramaico, grego, inglês, ou se você mal sabia falar o português. Quando deitar, toda a diferença vai acabar. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração hoje, irmão, que independente das nossas diferenças, nós temos algo em comum que nos une. E o que é isso? Nós somos feitos de barro. Quer dizer que tem dia, irmão Jackson, que a gente se sente um super-homem, mas tem dia que a gente se sente um mendigo na fé. Isso quer dizer que tem dia que a gente vai ter vontade de evangelizar o mundo inteiro, mas vai ter dia que a gente vai estar até questionando se Deus existe. Isso quer dizer que vai ter dia que a gente ora pela igreja inteira, mas vai ter dia que a gente não ora nem pela gente mesmo, nem por nós mesmos. Vai ter dia que você vai jejuar, e vai ter dia que você não vai nem orar. Vai ter dia que você vai ler muitos capítulos da Bíblia, e Deus vai falar com você. Mas vai ter dia que você vai pegar a Bíblia e vai olhar, parece que não tem letra, nenhuma as letras vão cair tudo no seu pé, você não vai entender nada. Vai ter dia que você vai estar desejoso de vir para o culto, como hoje. Mas vai ter dia que você vai chegar em casa e dizer: olha, hoje eu queria achar um buraco para me esconder. E eu preciso dizer para você: seja bem-vindo ao nosso grupo. Seja bem-vindo ao Moriá. Seja bem-vindo à nossa igreja. Porque eu sou o pastor dessa igreja. Mas eu preciso dizer para você que tem dia que eu também tenho vontade de procurar um buraco e me esconder. Preciso dizer para você que tem dia que eu também não tenho vontade de orar. Preciso dizer para você que tem dia que eu também não tenho vontade de vir no culto. Mas eu venho igual. Porque eu sei que o oleiro está aqui. Porque eu sei que onde o oleiro está, ele vai operar no vaso. Ele vai trabalhar no vaso. Se você é tão humano quanto eu sou humano, seja bem-vindo a Moriá. Porque aqui é uma igreja de pessoas que são ser humano. Pessoas que erram. Pessoas que falham. Pessoas que se enganam. Pessoas que caem. Mas aqui é a olaria de Deus. E enquanto eles estiverem aqui, o oleiro estará trabalhando na vida deles. Eu tenho um recado do oleiro para a sua vida hoje. Se você entrou nesta olaria e você está quebrado, alguém olha para você e diz: esse aí não era um vaso? E alguém diz: era, sim, já foi um vaso. O diabo olha para você e diz assim: quem diria, hein? Você pregava, você cantava, você dava lição de moral para os outros, queria ensinar o certo para todo mundo, e olha como você está agora. Você não tem mais formato de vaso, você não tem aparência de vaso, você não se parece mais com vaso. É triste você aceitar que isso é verdade, mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Mesmo que você seja hoje como uma bola de argila, que é isso que o vaso se tornou, o segredo não é quem você é agora. O segredo é o que o oleiro pode fazer de você. Talvez hoje você não é nada do que sonhou ser. Talvez hoje você não é nem a metade do que Deus disse que você seria. Talvez hoje você não é nem um pouquinho do que você já foi. Mas eu preciso dizer que se você estiver na mão do oleiro, Ele vai fazer de você um vaso novo. Se você estiver na mão do oleiro e na roda, a roda fala da igreja, hoje Deus quer fazer, e a partir de hoje, de você, um vaso novo. Fique de pé. Eu alegro meu coração
estou realmente me contendo aqui, muito emocionado. Eu me alegro em Deus, porque quando eu estava preparando a mensagem do capítulo 7 para pregar, capítulo 6 na verdade ia falar sobre a tempestade, nós estávamos numa sequência, o Espírito Santo falou, não, eu tenho uma outra palavra para a igreja. Sabe por que eu me alegro? Porque a palavra diz que quando Deus fala, o homem fica vivo. A palavra diz que quando Deus fala, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo para a qual ela saiu. Então, eu tenho garantia para dizer que esta palavra, ela vai tocar no seu coração. E mais importante, ela vai fazer aquilo que Deus quer que ela faça. E nós vamos louvar ao Senhor agora com um hino que estava no meu coração. E enquanto isso, eu gostaria que você começasse a refletir sobre a sua vida.